Provavelmente você já ouviu diversas ideias e conceitos diferentes do que é arte. E no meio de tantos discursos complicados e difíceis de entender, a gente acaba ficando um pouco perdido. Afinal, qual é a finalidade da arte? Existem regras para se ter uma boa obra de arte? Como eu posso saber se algo é arte ou não é? Olá, o meu nome é Ana Lívia Beck. Seja bem-vindo a mais um vídeo, seja bem-vindo a esse canal se você é novo por aqui. Hoje, nesse vídeo, eu vou te trazer uma introdução sobre o assunto do que é arte, como saber o que é arte, como ter uma visão mais objetiva sobre isso, através de alguns conceitos, alguns termos que foram estudados pela filosofia clássica há muitos séculos atrás. No entanto, continuam sendo muito atuais. Antes da gente tentar ver a arte pelos olhos da filosofia, a gente tem que entender o que é de fato a filosofia e como ela surgiu. Então, eu vou dar aqui um breve resumo para vocês de como nasceu a filosofia e qual é o objetivo dela, para a gente conseguir entender, então, por que é importante a gente pensar a arte através dela. A filosofia, ela vai aparecer ali pelo século VII e VI a.C., em um momento em que a mitologia grega já estava bastante desenvolvida. E a mitologia, ela tentava buscar responder questões como surgimos, por que estamos aqui, através de histórias, de personagens, todo um enredo, uma narrativa criada para explicar as origens do mundo e todas as coisas que acontecem no cosmos, né, na nossa vida. Porém, alguns pensadores, como por exemplo Tales de Mileto, Anaximandro e Anaxímenes, que são os chamados filósofos pré-socráticos, começaram a tentar entender essas mesmas coisas que a mitologia buscava responder, mas através de coisas mais racionais, de coisas mais objetivas. Porque, por exemplo, a mitologia falava de Zeus e todas aquelas histórias lá dos deuses gregos, mas ninguém via aqueles deuses, né? Não eram coisas que podiam ser logicamente provadas. Então a filosofia ela nasce com o objetivo de entender o arquê, palavra em grego que quer dizer esse princípio unificador, o que dá origem às coisas do mundo, porém de uma maneira mais racional. Então, por exemplo, Tales de Mileto, que é o famoso matemático do Teorema de Tales, acreditava que esse princípio poderia ser a água, porque ele observou que a água ela está presente em todas as coisas. O ser humano precisa da água para viver. As coisas da natureza também. A água move o comércio. Então, fazia todo sentido para ele a água ser o princípio das coisas. E assim, então, cada um dos pré-socráticos definiam um conceito, uma coisa que eles acreditavam que poderia ser esse princípio da existência. Algo que, apesar de todas as mudanças do mundo, ainda é permanente. Aqui são separadas duas formas de entender a realidade. Primeiro, a mitologia, e aqui também entra junto a religião, e, por outro lado, a filosofia. Aqui a mitologia e a religião, obviamente, também têm suas diferenças entre si, porém as duas elas têm um aspecto semelhante, que é a questão de simbologia para explicar coisas e uma história, uma narrativa que nos explicam a história do mundo e como todas as coisas aconteceram até chegar até nós. Já a filosofia vai tentar observar essas coisas e explicá-las através de uma maneira puramente racional. Então, por exemplo, uma narrativa mitológica, ela pode narrar uma história em que há sofrimento, em que há dor. E a filosofia, ela tem esse aspecto também muito de questionamento. Mas por que sentimos dor? O que causa o sofrimento? O que é em si o sofrimento? Então, todas essas coisas que são essa busca mais racional e por vezes também bastante complexa da realidade, elas partem mais de um aspecto filosófico, né? De uma investigação filosófica. Bom, e depois dos filósofos pré-socráticos, chega o período clássico e a gente encontra a famosa tríade dos filósofos Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas antes, eu preciso explicar para vocês também o significado em si, a etimologia da palavra filosofia, porque também é uma das coisas que mais explica e esclarece porque ela é tão importante para a gente conseguir entender a arte. A palavra filosofia vem do grego filosofia. Philos em grego é amor e sofia é sabedoria. Filosofia, então, é amor à sabedoria. E esses três filósofos que eu citei, Platão, Sócrates e Aristóteles, eles vão, então,
fazer jus a esse significado da palavra filosofia. Aqui a gente consegue ver que a filosofia não é falar qualquer coisa, não é transmitir ideias de maneira aleatória, coisas que não fazem sentido nenhum, mas é buscar a verdade, utilizando da lógica, da razão. E esses três filósofos, eles vão desenvolver muitas ideias em cima de busca de virtudes, como a justiça, a coragem, a temperança. Vão buscar o que poderia trazer para o homem o bem de sua alma. Então, é a busca sincera e verdadeira pela sabedoria, pela verdade. E, obviamente, que a arte, sendo vista como importante e muito presente na vida do ser humano, também foi estudada por esses filósofos. Então, Aristóteles, por exemplo, escreveu a Poética em 323 a.C., onde ele fala sobre arte, especialmente sobre a tragédia grega, que era a arte mais presente no mundo em que ele vivia. E aqui eu vou trazer três conceitos importantes que a gente tem, que nos trazem uma luz bastante grande já sobre o assunto. A primeira coisa é que Aristóteles ele classifica três tipos de conhecimento, que eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. Mas a arte, ela está dentro do conhecimento que ele chama de conhecimento produtivo, né? A tekne, em grego. Então aqui a arte, ela é colocada em habilidade. A arte é técnica. A arte é uma produção, certo? Criada intencionalmente a partir de regras, a partir de uma técnica. Então, quem faz a arte domina uma técnica e sabe o que está fazendo, né? A pessoa tem a habilidade, ela desenvolveu um talento para conseguir fazer aquela obra de arte. Então aqui a gente tem algo bastante relevante, que é que a arte, ela procede de regras, né? Ela nasce a partir de uma técnica objetiva, nasce de alguém que sabe o que está fazendo, que está fazendo algo intencionalmente, que está criando algo de fato, com habilidade para fazer isso. O segundo conceito é o conceito de mimesis, que é a imitação. Aristóteles ele percebia que a arte ela imitava a natureza, que a natureza não se refere somente no sentido de pinturas, por exemplo, que imitam a vegetação, tipo árvores, plantas, mas a imitação da humanidade em si, do mundo natural. Então, por exemplo, as tragédias gregas, elas tratam de temas de comportamentos e histórias dos seres humanos, de vícios, virtudes, enfim, coisas ruins e boas que o ser humano faz. E ela traduz isso em arte. A mimesis, ela é essa imitação do mundo real natural, onde a gente tem artes que faz com que nós nos identifiquemos com elas. Elas funcionam como um tipo de espelho. A gente olha para as obras e a gente vê representado o ser humano, ou que seja também a natureza e as suas formas em si. E a mimesis, ela não é necessariamente realista, ela pode ser também idealista, como era o caso do classicismo grego, que buscava um ideal, por exemplo, do corpo do ser humano. Mas o fato é que a mimesis, ela é necessariamente uma estrutura inteligível, onde a gente olha para a obra de arte e a gente vê ali representados a ação do ser humano e o mundo natural. E um terceiro conceito importante aqui da poética é a catarse, onde Aristóteles ele fala que a arte, quando representa os dramas, os sofrimentos da vida humana, ela funciona como uma espécie de alívio, de consolo. Essa catarse é uma espécie de descarregamento da alma. Então, por exemplo, as tragédias gregas elas podem ser um pouco mais distantes para nós, para você que não está tão acostumado. Mas vamos pegar, por exemplo, músicas tristes. Quando você escuta músicas tristes e você está triste, essa música ela te consola, né? De alguma maneira você se sente abraçado. Então, Aristóteles ele percebia isso e via isso como algo muito bom na arte, que é esse sentido purificador. Ela nos tira os sentimentos ruins que carregamos por essa catarse que ela causa. E Platão, em seu livro A República, também fala sobre a arte, mas especialmente ele fala sobre a música,
que é a arte vista por ele como a mais valorosa, a mais virtuosa. E Platão, ele defende que a música, ela deveria ser harmoniosa e ter uma melodia e ritmo de tal modo que essa música elevasse quem está ouvindo. Então Platão criticava o tipo de ritmo e tipo de música que fazia a alma do ser humano entrar em decadência. Então as músicas que fomentam paixões, né, paixões descontroladas e vícios do ser humano, como por exemplo a luxúria, Platão criticava isso e dizia que isso ia fazer não só mal para o indivíduo, mas para toda a sociedade. Tanto que ele fala que a sociedade reflete o tipo de música que ela está ouvindo. Platão, desde aquela época, já percebeu o quanto a arte, a música especificamente, que é uma arte que mexe muito com o ser humano, nós somos muito sensíveis à música, ele identificou o quanto isso influencia o nosso comportamento. Ele percebeu que o que nós contemplamos nos transforma nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Então, diferentes harmonias ressaltam aspectos diferentes do caráter do ser humano. Portanto, músicas imorais vão ressaltar as paixões imorais do ser humano. Então, Platão, ele tinha essa visão de que a música, ela deveria ser para elevar a alma do ser humano a pensamentos sublimes, a um estado sóbrio e elevado de alma, e não para fomentar e agitar as suas paixões, os seus pensamentos. Então, recapitulando um pouquinho do que a gente viu agora, primeiro a gente viu o que é filosofia. E só ali a gente entende que nem todo pensamento, né, exposição de uma ideia é filosofia, porque a filosofia, ela é necessariamente, porque esse é o significado puro da palavra, uma busca pela sabedoria, portanto, uma busca pela verdade e pelo bem da alma do ser humano. A filosofia busca a verdade através de ideias. E a arte deve buscar a verdade através da forma, através da beleza. A técnica, a mímesis, a catarse de Aristóteles e a formação da alma platônica, essas 4 coisas já nos direcionam melhor, já nos dão bases mais sólidas para a gente entender o que é arte. Mas ainda tem um ponto a mais que eu quero destacar. Eu falei para vocês que eu ia falar mais sobre o conhecimento, os 3 tipos de conhecimento que Aristóteles definia. E eu falei que a arte estava dentro do que ele chamava de conhecimento produtivo, né? Dentro da técnica, justamente. Então, Aristóteles ele definiu 3 tipos de conhecimento, que é o produtivo, o conhecimento prático e o conhecimento teórico, que também é chamado de contemplativo. O primeiro, produtivo, então estão presentes as coisas criadas, produzidas pelo ser humano. Então, a arte, os mobiliários, diversos objetos que o ser humano produz. Ali o trabalho dos artesãos, dos ferreiros. O segundo, conhecimento prático, envolve a questão do agir bem. Então, a questão da ética, das virtudes, da moral humana. Se você age de acordo com essas coisas, você tem um conhecimento prático da vida. E o terceiro é o conhecimento teórico ou contemplativo, que é compreender intelectualmente as verdades eternas, as verdades ideais, as ideias de Platão, por exemplo. Platão acreditava que existia um mundo ideal superior a nós, além dessa esfera em que a gente vive, onde tudo é perfeito, e que nós aqui deveríamos tentar refletir esse mundo. Portanto, o conhecimento teórico é justamente conhecer essas coisas e conseguir compreender todas essas ideias debatidas na filosofia clássica. E quando eu paro para pensar nesses 3 tipos de conhecimento que Aristóteles definiu, eu penso que a arte, ela objetivamente faz sim parte do primeiro, porque ela é uma obra criada, né, produzida, mas que de certa forma ela participa dos outros 2. Porque nós vimos que, segundo Platão, a música não deveria fomentar nenhum tipo de mal, não deveria incitar nenhum tipo de vício no ser humano. E esse conceito, obviamente, a gente pode trazer ele para os outros tipos de arte, que são a pintura, a escultura, a dança, filmes, séries. Então, a arte, se não está fomentando o mal,
vai estar fomentando o bem. Então ela vai estar envolvida, vai estar participando em algum tipo de virtude, porque a arte ela nunca é neutra, ela vai te influenciar para o bem ou para o mal. Então, através da estética da obra, da composição dos símbolos dispostos na obra de arte, essa arte vai trazer as virtudes. Portanto, a arte, ela não é só uma técnica, não é só eu saber pintar algo. Estou usando aqui o exemplo da pintura, né, que é a minha área, de saber desenhar algo, mas é eu também representar o bem nessa obra de arte, de maneira que essa arte eleve quem a vê e não cause nenhum tipo de distúrbio da alma, distúrbio espiritual da pessoa que contempla essa obra. E o terceiro conhecimento, que é o teórico, que também é chamado de contemplativo, me faz pensar que a arte também participa dele, porque, primeiramente, para entender em si o conceito do que é arte, né? O que é arte e o que é beleza são verdades abstratas, não são coisas, não são objetos físicos e nem são um agir prático. Por mais que eu vou agir, né, vou agir de acordo com essas coisas que eu acredito, mas a ideia em si do o que é arte, o que é beleza, são coisas que só ficam no plano da mente, do pensamento. Então aqui o terceiro tipo de conhecimento, que é o teórico, o intelectual, é importante ser desenvolvido para a gente conseguir compreender essas coisas. E eu também acho interessante que o nome desse terceiro conhecimento também é chamado de contemplativo, porque a arte, ela nos causa justamente uma contemplação, né? Se ela é uma obra boa e bela, ela nos causa naturalmente uma contemplação. E pela contemplação, nós entendemos verdades universais. Muitas vezes a gente vê uma obra de arte e a gente vê uma cena que está representada ali, a gente não sabe explicar racionalmente sobre aquilo. Mas a gente olha e a gente tem a sensação de compreender uma verdade que aquela obra está transmitindo. Então a arte ela também participa do conhecimento teórico, primeiramente para entender o que é a arte, e a própria arte também vai transmitir outras verdades. Então aqui é incrível que eu vejo que a arte ela participa, na verdade, dos três tipos de conhecimento. E o artista, filósofo, portanto, se ele busca se desenvolver nesses três tipos de conhecimento, ele vai estar completo, porque ele não vai só adquirir a habilidade, a técnica da arte, mas ele também vai desenvolver um bom caráter e vai se tornar uma boa pessoa que sabe agir bem e que busca a sabedoria na vida como um todo. E se você que está me assistindo é um espectador de arte, adquirir esse conhecimento filosófico vai te trazer alívio, porque agora, quando você estiver mexendo no seu Instagram ou ver por aí num museu de arte alguma obra que te causa um estranhamento, porque na verdade você identifica aquilo como uma coisa feia e não arte, você pode ficar tranquilo, porque agora você já tem alguns conceitos que te ajudam a entender que nem tudo é arte, só porque alguém falou que é. E que muitas vezes as artes que o mundo propaga estão só causando mal para os indivíduos e para a sociedade como um todo, e que não estão ajudando ninguém. E que o propósito ideal da arte, na verdade, é elevar quem a contempla e transmitir o bem, a virtude, a beleza para a vida das pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês assistindo esse vídeo. Eu espero que tenha sido um bom esclarecimento inicial desse conceito que é tão debatido. Esse debate parece que nunca tem fim de o que é arte. E com certeza tem mais aspectos que têm que ser esclarecidos, têm que ser analisados, e são coisas que eu vou vir trazendo ao longo do tempo. Mas por hora, espero que tenha sido construtivo. Comente nesse vídeo se você concorda ou discorda. E também não se esqueça de se inscrever nesse canal se você gosta desse tipo de assunto. Curte o vídeo e compartilha com mais pessoas. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima.